Pois é, eu estou aqui para contar hoje a minha história da meia-noite no canal do meu amigo Paulinho Boa Pessoa. Ô Paulinho, rapaz, eu vou voltar no tempo legal aqui. Eu vou voltar para quando eu tinha 23 para 24 anos. Eu me mudei para Macaé, a intenção era fazer a grande Universidade de Macaé. Você sabe que lá tem uma universidade espetacular. E você sabe, né, Paulinho, vida difícil, vida de estudante, não dá pra gente ficar escolhendo lugar para morar, lugar de luxo é difícil. Então eu acabei indo morar como universitário que era, naquela pensão lá de Macaé. Os quartos eram assim, não muito confortáveis, e normalmente a gente era obrigado a dividir sempre com alguém ou com outras pessoas em verdade. Não tinha essa coisa de exclusividade, não. A instalação elétrica daquela pensão também não era lá essas coisas, sabe? De vez em quando um fio escapava, tinha um curto-circuito, famoso curto, né? O banheiro e a cozinha, eles eram comunitários, como deveria ser, porque na verdade a pensão era bastante habitada. Muita gente se hospedava ali. Então, dependendo do horário, o movimento era grande. Tinha fila, por exemplo, para você ir ao banheiro. Então, você passava assim no corredor. Então, você passava pelo corredor e era comum você ver pessoas com aquela toalha de banho pendurada assim no ombro, escova de dente na mão, sabonete na outra. Eu evitava esses horários mais críticos e eu procurava ir para o banheiro, fazer minhas necessidades, tomar o meu banho um pouco mais de noite, assim, sabe? De preferência depois das 11 horas da noite. Pelo menos ninguém batia a minha porta, porque era assim. Você entrava no banheiro daquele, com aquela fila. Se você demorasse algo que passasse de 5, 6 minutos, alguém já batia a porta. Olha, ou por brincadeira ou por seriedade, a pressão ali realmente era muito grande. Detalhe, havia uma regra na pensão São José, não vou esquecer mais o nome, a pensão São José. Regras da cozinha, e elas eram simples. Lave o que você sujou de noite. Que era assim, sabe? Durante o dia do almoço, você não precisava lavar. Tinha lá uma moça, ou até duas moças, que lavavam essas louças todas do horário matutino. Quer dizer, horário do almoço. Mas na janta era regra. Sujou, lavou. Regra simples, mas às vezes era deixada de lado. E por fim, era frequente encontrar de noite na cozinha aquela pia cheia de louça. Meu Deus do céu, não foram poucas as vezes que eu tive que acabar lavando pratos que eu nem tinha usado. Como era a cozinha? Tinha um fogão grande. Nossa, rapaz, fogão não era pequeno, não. O fogão devia ter pelo menos umas 8 bocas. E era um fogão misto. Ele funcionava a gás, mas se faltasse o gás, você podia colocar lenha também no fogão. Estranho. Realmente era muito diferente. Quem vivia na pensão São José? Alguns eram alunos da universidade, lá de Macaé. Outros eram hóspedes, assim, pessoas já aposentadas, mais velhas, gente que tinha passado dos 60 anos, que amargava um pouquinho o esquecimento da família e aquela famosa solidão da velhice. Ou se era jovem demais para estudar, ou se era velho demais para estar tão solitário. Esses eram os moradores ali da pensão São José, ou os hóspedes, conforme vocês preferirem. Eu não me importava muito porque, como eu disse, era uma situação passageira. Afinal de contas, se eu queria estudar, eu precisava estar ali, pelo menos por enquanto.
Com a dona Sônia, a dona da pensão, eu queria o menor contato possível. Ela era séria. Não era uma mulher de muita conversa, não. Monossilábica, sabe? Ô, dona Sônia, a senhora tem travesseiro? Não. Extra, não. Ô, dona Sônia, ainda tem jantar? Quando você chegava depois da hora determinada? Porque o jantar terminava rigorosamente às 8h30 da noite. Não, agora não tem mais. Ela era mal-humorada, ela só abria um sorriso no dia que você pagava, mas a partir do momento que você pagasse também, ela fechava a cara de novo. No entanto, naquela pensão tinha uma pessoa com a qual eu adorava interagir. Eu estou falando do senhor Henrique. Eu gostava. Seu Henrique, um homem de mais ou menos 55 anos. Eu encontrava o senhor Henrique na cozinha, sempre às madrugadas. Sim, porque às vezes eu tinha que me levantar para tomar uma água. Às vezes apertava um pouquinho da fome e eu sabia onde ficava o pão. Nem sempre fresco, mas tinha lá um pedacinho de pão. E quando eu levantava de madrugada, isso por volta de 1 da manhã, 1h30, 2, eu tinha certeza de que eu iria encontrar por lá o senhor Henrique. Havia um micro-ondas também na cozinha e às vezes eu preparava alguma coisinha rápida nesses horários, sabe? Nesse horário, obviamente que a maioria dos hóspedes dormia, estavam todos em seus quartos. E ele, seu Henrique, quase sempre estava lá, com a sua cadeira de rodas, preparando um chá, e ao lado dele, sentado numa cadeira, a sua velha e querida mãe. Isso, o seu Henrique morava lá com a dona Idália. Ele uns 55, a dona Idália 83. Ele já havia dito a mim que a dona Idália o teve quando ela contava seus 27 anos de idade. Eu e o senhor Henrique, a gente acabava conversando bastante. A mãe dele, a dona Idália, também era simpática que só ela e demonstrava ter bastante educação. O Henrique, ele recebia, por ser cadeirante, um auxílio do governo, você sabe, né? Aquele pequeno auxílio do governo que mal dava para pagar a pensão. Mas era isso, ou viver nas ruas com a velha mãe. Quer dizer, tinha que pagar a pensão. Só que o senhor Henrique, durante o dia, ele criava esculturas artesanais em sisal. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Ele era artista, viu, seu Henrique? Ele fazia coisas realmente muito bonitas. E aí ele vendia essas obras, verdadeiras obras de arte, aos sábados. Havia uma feira que se organizava lá em Macaé e que não ficava longe da pensão, não. Umas 2 quadras dali da pensão São José. E exatamente devido a isso, o senhor Henrique conseguia um dinheirinho extra para suas necessidades básicas. A pensão não tinha acessibilidade e era um sacrifício para o senhor Henrique se locomover por ali na cadeira de rodas e principalmente um sacrifício para ele sair à rua. Durante a noite, ele dizia não sentir muito sono e por isso que ele ia para a cozinha, preparava lá um chá de hortelã. Esse chá era tomado por ele e pela dona Idália, sua mãe idosa. Ele carinhosamente me chamava de filho. Ele dizia, sabe, filho, ele me chamava assim, essa vida é dura com quem é bom e acaba às vezes premiando os maus. Eu demorei para perceber isso, mas sabe, filho, é assim que a vida funciona. Sim, eu sei que falando assim eu passo uma visão pessimista do senhor Henrique sobre a vida, mas, coitado, eu era obrigado a entendê-lo. Vivia metido naquela pensão com a velha mãe e ainda por cima, desculpe eu usar essa expressão, condenado a viver numa cadeira de rodas,
Olha, não é fácil para ninguém. Olha, e eu serei honesto, eu via o senhor Henrique num final de vida muito frustrante, realmente. Eu sempre procurava, sabe, dar uma animada nele, mas nem sei se eu tive algum êxito. E assim, o tempo ia passando, noites e noites, em que nós conversávamos os três, aproveitávamos a paz da madrugada na pensão, e a gente ficava trocando uma ideia lá na cozinha, mas não falando alto, pelo amor de Deus. A dona Sônia era outra regra da pensão. Aqui só se fala baixo. Foi assim que eu aprendi, viu, Paulinho? Eu vou ser honesto com você, eu tenho o hábito de falar baixo até hoje. Acho que eu aprendi lá. Até que naquele dia, eu cheguei da faculdade à noite, não estava quente não, era uma noite fria. E eu cheguei um pouquinho mais tarde, por volta de 11 horas da noite. Eu percebi uma agitação em frente à pensão, sabe? Luzes que de longe eu pensei, será que é a giroflex de alguma viatura da polícia? Pensei comigo, será que alguém na pensão aprontou? Você sabe que a pensão ali se hospeda gente diferente uma da outra. Sei lá, de repente alguém, né, que aprontou alguma se escondia lá. Um monte de coisa passando pela minha mente. Fui me aproximando assim com cautela e eu percebi que na verdade não era polícia, mas era uma ambulância. Uma ambulância municipal, e vi que alguém se encontrava na maca e essa pessoa era colocada dentro daquela viatura, dentro daquela ambulância. No meio do rebuliço daquelas pessoas, tive a impressão de que fosse ele, o seu Henrique. O homem na maca era o seu Henrique. Eu apressei assim o passo, mas eu não consegui chegar a tempo. E aquela viatura, a ambulância, deixou o local. Algumas testemunhas do resgate ainda comentavam algo, outras se recolheram para dentro da pensão. Do outro lado da rua, uma janela foi fechada. Entrei na pensão preocupado. Meu Deus, o que teria acontecido com o senhor Henrique? Quase que eu esbarrei na dona Sônia, a dona da pensão. Mas eu não tive alternativa nesse dia, a não ser perguntar para ela. Ô, dona Sônia, era o seu Henrique na ambulância? O que foi? O que aconteceu com ele? Ah, ele teve um ataque, mas já tava demorando mesmo, viu? Fumava demais, ele parecia uma chaminé. Sei não, do jeito que ele saiu daqui, eu acho que nem vivo ele tava mais. Acho que ele já saiu daqui morto, viu? Ela falou assim e se afastou de mim, arrastando as pantufas e resmungando ainda, ruminando o seu mau humor, que tomava conta o tempo todo daquele corpinho, vamos dizer, um pouquinho mais saliente. Em nenhum momento eu percebi qualquer empatia dela para com ele. Aliás, eu não percebi empatia dela com ninguém, para ser bem honesto. Sentei-me na cama e pensei, coitado do senhor Henrique, meu Deus do céu. Oh Deus, olha por ele, coitadinho. Poupe a vida do senhor Henrique, mas se for também para ele sofrer mais do que o coitado já sofre, então o leve para o seu descanso, Senhor. Foi a oração que eu fiz. Acabei me deitando, mas não para dormir, para deixar a pensão entrar na sua calmaria, porque depois eu queria ir lá para a cozinha. Eu estava com fome, sabe? Uma fome. Eu tinha trazido na minha mochila o famoso macarrão instantâneo. Aquele, exatamente. Quando deu 1h pouca da manhã, eu me levantei pé ante pé, peguei o meu macarrão instantâneo e fui para a cozinha. Eu queria prepará-lo, eu já sabia prepará-lo naquela coisa rápida do micro-ondas. Eu estava treinado. Só que naquela noite, caramba, a cozinha estava
deserta, é claro. O seu Henrique, ele foi hospitalizado. Isso é, se ele ainda estiver vivo, e a sua mãe, com certeza, ela estaria do lado dele, óbvio. Ela foi junto na ambulância, né? Enquanto isso, eu fui preparando o meu macarrão instantâneo e no dia seguinte eu tentaria saber alguma coisa a mais sobre ele. Talvez até visitá-lo no hospital. Eu teria que descobrir que hospital que ele estava lá em Macaé. Então aproveitei e comi o meu famoso macarrão instantâneo. Quase que eu falei o nome. Também se eu dissesse não teria problema, né, Paulinho? Pois é. Eu comi do meu macarrão, aconchegou um pouquinho o meu estômago, que roncava de fome. Fui dormir ainda pensando no senhor Henrique, na mãezinha dele, a dona... como é que ela chama? Dona Idália. Oh, meu Deus do céu. Oh, judiação. Fiquei pensando nisso tudo, mas eu estava tão cansado que acabei dormindo e dormi até às 10 da manhã do outro dia. Caramba, eu estava cansado mesmo. Eu só teria trabalho da faculdade à tarde. Quando amanheci, se a noite era fria, o dia estava quente. O dia estava bem claro e atacado pelo sol com todas as suas forças. O assunto na pensão ainda era o ataque sofrido pelo senhor Henrique. O que todo mundo comentava era que o ataque provavelmente tinha sido do coração. Me arrastei preguiçosamente até a cozinha, onde eu pensava em preparar um lanchinho para o café da manhã. Ah, detalhe, eu tinha perdido o café da manhã da pensão. Ele só funcionava até às 8h30. 8h31, acabou, dizia a dona Sônia. Mas ela dava essa liberdade. Então eu fui até a cozinha. Estava por lá o senhor Josias, esse mais ou menos uns 60 anos. Então eu puxei conversa com ele. Ô, seu Josias, o senhor viu o que aconteceu com o senhor Henrique? O senhor sabe em que hospital ele está internado? Ih, rapaz, você não está sabendo, não? Não o quê? Ele não resistiu. Morreu. O seu Henrique faleceu. É como o pessoal brinca falando, bateu as botas, abotoou o paletó de madeira. O infarto que ele sofreu aqui foi fulminante. Eu acho que ele já chegou, foi morto lá no hospital. A dona Sônia foi saber dele logo cedo. O pessoal até falou brincando que, ou falou sério mesmo, que ela foi preocupada porque está na hora de pagar a mensalidade aqui da pensão. Então a dona Sônia eu acho que está triste por isso, porque ela não está nem aí para ninguém, né? Meu Deus, eu estava chocado. Oh, eu gostava tanto do senhor Henrique, ele tinha morrido mesmo. Olha, era, sinceramente, ele era disparado a pessoa da pensão escolhida por mim, com quem eu podia conversar algo de interessante. Além da velha mãe dele, claro. A dona Idália também era uma pessoa tão doce. Então eu perguntei para ele, para o senhor Josias, o senhor Josias, e a dona Idália, a mãe dele? Será que ela está por aqui, está na pensão? Talvez ela precise de alguma coisa? Ele olhou para mim com uma expressão séria, deu uma coçada na barba rala que ele tinha assim no queixo. Mãe? Mãe de quem você está falando? Mãe de quem? Eu estou falando da mãe do Henrique. Estou falando da dona Idália, a mãe dele. Você tá ficando louco, rapaz. A mãe do seu Henrique, a dona Sônia sempre falou. Ela tinha esse nome mesmo que você falou, é diferente, né? Idália. Mas ela morreu, ela é falecida faz tempo. A mãe dele, ela já tinha morrido há muito tempo, já há muitos anos. Meu Deus, não era possível.
do que o Josias estava falando, afinal. Eu sempre encontrava os dois. Eu conversava com os dois na cozinha. Aquele tempo todo, as madrugadas afora. E me lembro do quão bem educada era a senhora Dona Idália, 83 anos. E ela havia tido o rapaz, o Henrique, quando ela tinha 27 anos. Ele preparava o chá de hortelã. O chá de hortelã que ele preparava era para ele. Peraí, e para ela, a mãe dele também. Era para os dois. Se bem que, na verdade, eu nunca tinha visto ela com a xícara de chá. Ele sim, mas ela não. Fiquei confuso. Pensei comigo, Josias tá doido. Quem tá maluco é o Josias. Ou sou eu? Na verdade, até meio passado eu saí dali, mas na pensão não se falava noutra coisa que não a morte do Henrique. A essas alturas eu queria conversar com a dona Sônia, dona da pensão, sempre mal-humorada. E foi quando eu observei que ela tirava a pequena TV que o senhor Henrique tinha lá no quarto, uma TV pequenininha mesmo, sabe? Eu vi que dona Sônia estava muito ocupada, ela já não era muito de conversar com ninguém, a cara estava fechada. Eu queria tirar dúvida a respeito da senhora, a dona Idália, a mãe do Henrique. Eu não estava me conformando com a história contada pelo Josias, ele devia estar enganado. Eu queria tirar as dúvidas com a dona Sônia, mas eu percebi que ela estava nervosa, muito nervosa, e eu falei, bom, eu não quero ser chateado por ela. Fiquei na minha. Fiquei demais encucado com aquela história. Como eu não tinha muita intimidade com os hóspedes da pensão, eu não queria tocar no assunto sobre Dona Idália. Vai que alguém zombasse. Se bem que uma coisa é verdade, nunca ninguém na pensão havia comentado comigo sobre ela. E nunca eu a vi, por exemplo, tomando do chá que o Henrique preparava. 2 dias depois, apareceu uma moça lá na pensão para pegar as coisas que pertenciam ao senhor Henrique. Eu estava lá na hora quando ela chegou, se apresentando como filha do senhor Henrique. As coisas estavam todas já colocadas num saco, tipo saco desses de lixo. Quem fez isso foi a dona Sônia, e a pequena TV que ela retirou do quarto também estava lá. Eu tentei me aproximar da moça para fazer aquela pergunta que era tão importante para mim sobre a avó dela, que eu tinha conhecido tão bem. Mas a dona Sônia foi quem recebeu a moça, estava atenta, presente, e ela não gostava também que a gente conversava com as pessoas que viessem de fora. Nossa, havia tanta regra naquela pensão. Eu vi o momento quando ela ajudou, levando as coisas até o carro daquela moça. Ela parou assim em frente à pensão, e eu fiquei dando um tempo para que a moça voltasse e eu conversasse com ela. Até fiquei à espreita. Mas foi tão repentino quando eu escutei o barulho do motor do carro sendo ligado e a moça foi embora. Quer dizer, perdi a chance de ter conversado com a filha do senhor Henrique, sobre ele, sobre a avó dela. Bem, naquele dia eu tinha prova importante na faculdade. Fui tomar então o meu banho rápido e sofrido naquele banheiro que você já viu todo mundo usava. Almoço servido impreterivelmente às 11 horas da manhã, e terminei de almoçar, corri para minha faculdade. Prova difícil, depois eu fiquei fazendo trabalhos por lá. Eu só voltei de novo para a pensão por volta das 11 horas da noite. Puxa vida! Quando voltei ainda estava consternado em saber que o seu Henrique havia falecido. E eu ainda não havia entendido a história sobre a mãe dele. Ninguém esclareceu. Seu Josias disse que ela já estava morta havia muito tempo. Mas, meu Deus do céu, loucura da parte dele, loucura total. A história não era essa.
Fiz como eu fazia todas as noites. Deitei na minha cama, esperando que tudo se acalmasse na pensão. Ai, aquela fominha. Eu tô aqui... Paulinho, eu vou falar a marca. Eu tô aqui com o meu miojo. Daqui a pouquinho eu vou pra cozinha. Quando deu mais ou menos por volta de 1h da manhã, não havia mais ninguém, silêncio absoluto. Eu apenas ouvia roncos e as pessoas ressonando o seu sono. Foi quando eu me levantei e fui para a cozinha preparar o meu macarrão instantâneo. Mas quando eu chego na cozinha, eu senti o agradável cheiro de hortelã tomando conta de todo o ar. Era o chá predileto do Henrique e da mãe dele, da senhora mãe dele. Que cheirinho bom de hortelã. O chá que era preparado todas as noites e com tanto carinho. Ouvi vozes que me soam familiares. Olhei para trás e a pensão estava como de costume, totalmente deserta. Todas as portas trancadas, fechadas. Escutei apenas uma TV ligada em algum dos quartos. Já um pouquinho mais de 1h da manhã. Virou agora hábito da minha parte passar uma boa parte das minhas noites na cozinha da pensão, até para acalmar um pouquinho o meu estômago. Os outros hóspedes estavam descansando. O cheiro do hortelã. Na hora me veio a lembrança do Henrique. Ele continuava para mim aquela pessoa doce da pensão. Ele nunca havia me falado da filha. Caramba, ela só veio buscar as coisas do pai. Esquecido ele vivia pela própria filha, preso a uma cadeira de rodas. Se ele era louco, ora, eu também o sou. Enquanto eu ainda sentia o cheiro do hortelã, eu me lembrei, mas peraí, não é possível. O cheiro do hortelã. O senhor Henrique está morto, sepultado, a não ser que a senhora mãe dele. Que o louco do Josias me disse que ela estava morta. A dona Idália esteja aqui preparando o chá. Quando eu olhei, na cadeira que ela sempre ficava, ela estava lá. Calma, pacífica, com a educação de sempre. Dona Idália. Dona Idália, meus sentimentos. Não fala assim. Não, eu tô falando assim, pela morte, né, do Henrique, coitado. Eu gostava tanto dele. Eu sei que você gosta muito dele, mas não fale meus sentimentos. Por que, Dona Idália? Porque agora nós estamos juntos. E aí eu comecei a me tocar. O que a senhora quis dizer com isso? Exatamente o que você entendeu. Que o meu filho e eu agora estamos juntos. Eu vi que saía fumaça de uma xícara, mas ela não tocou na xícara. Ali estava o chá de hortelã. Se ela havia feito o chá de hortelã, é óbvio que ela estava viva. Eu, mesmo assustado, eu falei, mas a senhora fez o chá, e apontei assim para a xícara. E de repente, aquela fumaça que saía da xícara, ela se expandiu e tomou conta de toda a cozinha, assim como eu senti aquele aroma muito forte, aquele cheiro delicioso do hortelã. Mas a fumaça que veio da xícara cobriu toda a cozinha, de modo que eu não via mais a dona Idália.
Eu até passei assim a mão no ar, sabe? Limpando um pouco da fumaça que saiu da xícara, aquele vapor, né? Aquela fumaça é vapor. Eu limpei um pouco daquele vapor. E quando ele se acalmou e assentou, não havia mais a senhora Idália. E então, a minha ficha caiu por completo. A dona Idália me aparecia em espírito. Eu, sinceramente, pensando bem, nunca tive provas de que realmente o Henrique também a visse. Porque ela estava sempre ali, educada, quando eu perguntava, ela respondia. Mas eu não me lembro nunca do Henrique ter feito perguntas para a mãe. Sequer me lembrava dele ter servido a mãe com seu chá de hortelã em alguma ocasião. Ele sempre tomava o chá sozinho. E ele saía de lá empurrando a sua cadeira de rodas e logo ela se levantava, vinha atrás mantendo uma certa distância. E aí eu entrava no meu quarto e supunha que os dois entrassem no quarto do senhor Henrique. Mas agora eu não tinha mais por que pensar e nem duvidar. O que eu via, na verdade, era a alma de Dona Idália. Naquele dia eu nem tive condição de comer o meu miojo. Mas quando eu retornei para o meu quarto, eu nem fome sentia mais. No dia seguinte, aí sim, enfrentei o mau humor de Dona Sônia e apenas ela confirmou para mim que Dona Idália, de fato, era a mãe do Henrique, mas havia falecido havia muito tempo. Foi em Macaé que, além de ter me formado na universidade, eu também vivi a experiência mais fantástica da minha vida com o sobrenatural. Nunca mais eu tive qualquer outro tipo de visão. Mas a Dona Idália, a mãe do Henrique, eu conheci. Era uma mãe que ainda olhava pelo filho, mesmo depois de morta. E eu acho que ela se alegrava comigo porque eu gostava muito dele. Eu admirava. Eu era fã, inclusive, dos trabalhos que ele fazia em sisal. Aliás, até hoje, eu guardo uma peça que eu comprei dele e que, na minha modesta opinião, foi a mais bonita que ele produziu. Essa peça da qual eu falo foi uma coroa que ele fez. Coroa de um rei. Coisa mais linda. Ele fez um sisal bem dourado, aquela corda de sisal bem dourado. Ele foi trançando e fez uma coroa que eu guardo com tanto estima e carinho até os dias atuais. Toda vez que eu olho para essa peça, eu me lembro não apenas do senhor Henrique, mas me lembro também da doce mãezinha dele. Puxa vida, a mulher que me apareceu em espírito, ela me deu esse privilégio. Tenho muitas saudades de Macaé, apesar da vida simples naquela pensão. Foi lá que eu fiz o meu curso de engenharia mecânica com uma especialização em automação industrial. Agradeço a atenção de todos e eu espero que vocês tenham gostado da minha carta, da minha história.